contadoras Evelyn Ribeiro, Tâmara Hitt. Elas estão aqui para falar de empreendedorismo e inovação. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo bem. Vocês são do Conte com a Gente? Adorei o nome. Conte com a Gente é a contabilidade. Conte com a gente. Nós temos, chama-se For Partner, que é finanças organizadas. For Partner. Isso. Por que a palavra americana? Por que uma frase? Porque quando a gente estava construindo o nome, a gente tinha escolhido um nome brasileiro, que inclusive é o que eu mais gosto. Eu tinha falado pra ela, eu nem gosto dessa coisa de nome americano, não sei o quê. Mas o nome que nós queríamos não estava mais disponível, não ia dar para funcionar. Então, quando a gente foi construir um novo nome, ficou o FOR, de Finanças Organizadas, For. E aí ela falou, somos parceiros, então partners, para ficar... ok. Fluir. Sim. Bacana. E vocês, qual é o projeto de vocês, Tâmara? Como que vocês se conheceram, em primeiro lugar? Na Conte com a Gente, nós tínhamos a ideia de fazer o BPO. BPO, primeiro... Fala pra gente o que é BPO. Todo mundo conhece o que é BPO. Vou passar essa bola pra Evelyn, que a Evelyn fala muito melhor que eu sobre isso. Então, conta primeiro, conte com a gente, né? Conte pra gente como é que você começou essa junção, Tâmara? Aí depois você fala para o que é BPO. Então, lá na Conte com a Gente, nós tínhamos a intenção mesmo de fazer o BPO e tínhamos a intenção de abrir uma outra empresa e tudo mais. E passamos por uma mudança na empresa que levou à contratação da Evelyn. E aí foi assim que a gente se conheceu. E a partir disso, a gente percebeu que as ideias estavam batendo e que as vontades estavam batendo, enfim. Eu diria que foi um encontro. Foi um belo encontro. Um belo encontro. Sim. Então, você fazia parte do Conte com a Gente? Na verdade, quando a gente chegou, né, até Te essa ligação com contrataram. a Conte com a Gente, é porque ela já tinha implantado o BPO. O BPO é uma terceirização do financeiro. Mas por que a gente usa só o BPO e não o BPO financeiro como está sendo utilizado aí? Porque a nossa intenção não é somente entregar uma terceirização do financeiro. Não é só o serviço ali do contas a pagar, contas a receber. A gente quer ser além disso para aquela empresa. Tá, entendeu? mas fala assim, Aí, todo mundo sabe o que é BPO. BPO é um termo que se usa Isso, o BPO na administração, é a terceirização contabilidade. de processos. Ok. Tá? Então, ele pode ser tanto de financeiro, quanto de RH, quanto de contabilidade. E o que é a sigla? B, o P e o O. Business Process Outsourcing. Tá, que seria... Terceirização de um setor Tá ótimo. específico. Tá. E nessa situação dela já ter implantado, ela passou por uma situação dentro da Conte com a Gente que ela precisava ali estruturar. E eu já venho com BPO financeiro desde 2019, bem ali na pandemia. Entendeu? Eu já sou contadora e na época eu atuava como contadora dentro de um escritório. Então, naquele momento de pandemia, tudo fechou, a legislação ela mudou também para os contadores. A gente tinha um prazo maior para entregar, seja declarações, seja os impostos. E naquele momento, o nosso cliente não precisava daquilo. Ele não precisava de um apoio tributário fiscal. Ele precisava de um apoio financeiro, de como ele iria abrir as portas no dia seguinte, ou melhor, pagar as contas se ele não poderia abrir as portas. Tá? Então, ali teve muitos créditos que foram negociados aí pelos bancos, pelo próprio governo. Então, desde aquele momento, eu já vi que é um mercado muito propício a crescer, tá? E nessa entrega do financeiro. Então, eu já vinha me especializando desde então. Então, eu comecei a trabalhar independente. E a minha vida deu uma virada de chave, assim, muito de repente, do ano passado para esse. E aí foi onde eu fui chegando mais próximo da Conte com a Gente. Então, eu saí do Rio de Janeiro para morar em Maricá. Então, eu já tinha uma vida estruturada, uma empresa estruturada no Rio, e de repente eu tive que largar tudo para ir embora, por conta familiar. E desde aquele período, eu falei assim, eu vou começar de novo, entendeu? Vou fazer amizade com contadores da área, entender como é que está a situação aqui, até porque é uma região que está crescendo bastante, mas deixa com uma outra conversa. Você começou do zero? Comecei do zero, de novo. Tá? E foi aí que eu conheci uma contadora, que é a amiga dela, e ela falou assim, olha, é uma amiga minha, que também tem um escritório de contabilidade, está precisando de uma pessoa para fazer o BPO.
Que era a Tâmara. Que era a Tâmara. Eu falei, tá, então me chama, vamos lá, vou conversar com ela, vou entender. Então, quando eu cheguei, era mais para dar o start. Ela tinha a estrutura, ela tinha já o projeto, então era mais colocar para andar, né? Sim. Ter alguém para ficar ali à frente. Então, a gente foi alinhando ali as coisas e eu acabei juntando a minha empresa com a ideia dela e estamos aí agora. E aí agora vocês vão começar esse projeto, está começando? Em que momento ele está agora, esse projeto? Ele, Está na semente? eu diria que já está brotando. Opa, Sim. muito bom. Ele já está brotando já. A gente já tem alguns clientes, na verdade, e possibilidade de vários outros clientes que já são, por exemplo, clientes da Conte com a gente ou que eram clientes da Evelyn antes. E qual é o tipo de cliente? Por exemplo, o cowork seria um cliente para vocês? Sim. Sim. É uma pequena e média empresa? Desde microempreendedor. Desde o microempreendedor? Porque o financeiro hoje, ele é desde quando tem a ideia, não é só com o CNPJ aberto. Entendeu? Então, para você inovar, você tem que ter coragem. Já começa por ali. Sim. Entendeu? E a coragem, ela tem que vir também muito próxima da estrutura. Então, o empreendedor, muitas das vezes, quando ele inicia, ele fica ali. Ou eu tomo conta do meu interno, que é o meu financeiro, o que vai fazer a minha empresa rodar, que o financeiro é o coração dela, ou ele fica à frente. Eu vou trazer clientes para o meu financeiro andar, no caso é para minha empresa andar, para eu crescer. E muitas das vezes ele não consegue fazer esses dois papéis. Tá? Então, essa terceirização, essa questão de a gente oferecer o BPO é justamente isso. Ele ter a tranquilidade dele trazer cliente, fazer o negócio dele andar, prosperar, crescer, e ele não se preocupar com que é um processo operacional. Tá? E a gente estava até conversando, né? É muito comum que pessoas, principalmente com empresas médias, pequenas, acreditem que pagou as contas, recebeu tudo e pagou as contas no mês, então o resto é lucro. E não é assim Não que é. funciona. E aí o BPO, ele traz uma gama gigante de serviços e traz um financeiro real. E não é só contas a pagar e contas a receber, né? Sim. A Evelyn fala muito, isso aí é tesouraria. Então, Mas quer é. dizer, você tem o seu faturamento, né? Eu, como Sim. empresária, e você tem a receita, você tem as despesas, Sim. chega o faturamento para você pagar todas as despesas e o que sobra da receita não necessariamente é o lucro. Esse é o seu lucro bruto. Bruto. Mas existem ainda outras questões fiscais, entendeu? E também, claro, é a sua reserva de caixa. Muitos empresários não têm essa reserva de E caixa. essa reserva, a porcentagem seria quanto? Dentro do lucro. Assim, faturamento pagou. Aí, o que sobrar, você vai calcular o lucro disso, o quanto você retira e quanto você deixa de reserva. Tem uma porcentagem? 10%, 20%, 30%? Ou depende de... Depende tanto do tamanho da empresa, quanto tributação, quanto a atividade, entendeu? Então, tem empresa que fatura para 3, 4 meses. Exemplo, uma obra, empresas construtoras. Então, assim, não existe uma porcentagem para fazer. Existe um estudo para dizer para cada empresa quanto deve ser a reserva dela. E esse estudo vocês que fazem. Exatamente. Interessante. E Entendeu? isso vem desde o pequeno empreendedor, Sim. alguém que vai criar do zero. Sim, o ideal é aquela pessoa que, inclusive, ainda não é nem MEI, que ela vai ser MEI, Aham. que ela já comece dessa forma. Tá. Ela já comece Exato. fazendo essa reserva para iniciar os negócios. Inclusive porque quando passa a ser MEI, ele passa a ter mais custos. E quando sai do MEI também, quando desenquadra, também Mais tem custo mais ainda. custos. Exato. Né? Então, é sempre importante mesmo estar focado nisso, independente do tamanho da empresa. É porque ele precisa saber o quanto que ele vai mensalmente gastar, porque o gasto do MEI é completamente diferente de você sair do MEI. Sim, Sim. totalmente diferente. E muitos empreendedores também não foram, assim, na verdade, eles foram pegos de surpresa. A legislação, ela dorme e acorda de outra forma. E do ano passado para esse, a legislação para o microempreendedor mudou bastante. Muitas Como que, por exemplo? atividades. Fala um pouco disso. pra As gente, atividades que antes eram aceitas como microempreendedor, muitas foram baixadas, não foram Não autorizadas. são aceitas mais? Não, Como então, quais? Olha, eu Você vou falar tem algum algumas exemplo? porque tem uma Sim, gama de claro. atividades. Bota Mas, 5. taxistas antes podiam, hoje não daria. Deixa eu pensar uma outra aqui.
Floricultura também. Também não. Florista foi excluído do MEI. E aí eles têm que ser... Sempre vai excluindo. Sim. Só a lista só diminui. Cada ano Entendeu? passa, diminui mais. Então, assim, a tributação vai vir a reforma tributária, entendeu? Então, a contabilidade ela já está se preparando justamente para esses clientes da carteira já para apresentar como vai ser essas mudanças. Então, assim, quando você tem algo estruturado, planejado, é muito mais fácil passar por essa transformação. Sim. Porque tudo que é novo, ele assusta. E quando você não está preparado, ele pode te quebrar. Tá? Então, é muito importante você ter ali a sua vida toda controlada, principalmente o microempreendedor. Porque o microempreendedor, desde a sua abertura, o que diz, né, logo quando você abre, é que você não precisa de um contador. E realmente você não precisa. Você consegue entrar lá no site, você mesmo formalizar, não sai nenhum tipo de taxa para você pagar, entendeu? Você consegue liberar o seu alvará, mas a partir dali, ele não te dá as obrigações que você tem que fazer mensais, os impostos que você tem que recolher, no caso, o imposto fixo, mas quando você não paga, ele não vem dizendo claro ali no site como é para você formalizar. Que você tem juros. Exatamente. O que faz. pode acontecer com você, entendeu? Então, quando você só abre um MEI por qualquer coisa que seja, ou ter um CNPJ, eu acho que a gente tinha que focar muito mais, o Brasil tinha que focar muito mais no microempreendedor do que propriamente dita ali as médias empresas, vamos botar pequena empresa, média e grande. Porque o microempreendedor, ele não está preparado para aquilo ali. Então, o que a gente mais vê no noticiário hoje é que o CLT está saindo do CLT para CPJ. E ele não é visto como um MEI. Já fala logo, não, eu sou PJ. Não, mas você ser um microempreendedor, ele precisa, assim, de um tratamento muito específico, muito mais próximo. E informar quais são as penalidades para aquele CPF, caso ele não pague os impostos mensais, caso ele não faça as declarações. Tá? O que antes a Receita estava levando de 3 a 5 anos para conseguir pegar e bloquear o seu CPF, agora está muito mais rápido. Então, o que teve do ano passado para esse ano? Procuras sobre imposto de renda, precisa de ajuda, meu CPF bloqueou, meu MEI não está mais MEI, já desenquadrou, o que eu faço? Então, assim, o telefone toca o tempo todo, Sim. pessoas chamando a gente para resolver essa questão. Mas por quê? Porque a legislação não é clara para eles. Então, o que a gente quer trazer hoje com a nossa empresa, com a nossa inovação, é a gente mostrar que não é só uma grande empresa que precisa de um controle. Entendeu? É desde o pequenininho. A gente fala assim, né? O MEI, ele não tem obrigatoriedade de ter um contador, mas ele tem a necessidade. Exatamente. Necessidade. E aí vocês têm como informar? Vocês têm assim um canal, vocês pretendem ter um canal de informação para essas informações, como o próprio MEI faz, Sebrae, enfim, vocês têm essa Sim, na Conte com a gente está essa retomando... possibilidade. Na Conte com a gente está retomando as redes sociais agora. E na For Partner a gente também vai iniciar com todo esse trabalho. Sim, a gente vai ter um canal já para atender mais próximo esse MEI, entender a situação dele e regularizar. Tá? A gente entende que, vamos botar aqui, grande parte dos CNPJs MEI, hoje, ele não está apto a continuar, mas não é pela atividade, é pelo CPF do sócio. Eles bloqueiam o CPF. Bloqueia. Se você não entregar as declarações, ele bloqueia o seu CPF. Olha só a situação do MEI, né? E o MEI começou, na verdade, para quem tem não sei, um food truck ou coisa parecida, Isso, né? Assim, não era um empresário de pequeno faturamento. Isso, para não pagar a carga tributária que nós temos no Brasil. Porque ser empresário no Brasil é muito caro. Tá? Então, o MEI ele veio justamente para isso. Mas, com a facilidade, ele criou muito fácil. Então, muita gente migraram. E muitas empresas também aproveitaram essa situação. Pegaram ali seu quadro de funcionários, alguns cargos ali elevados, fazia com que o funcionário trocasse, saísse da CLT com a expectativa, né? O sonho, você vai ser empresário, vai ganhar mais. Muitas das empresas pagavam mais para ter aquele MEI, mas não orientava como tinha que ser.
Falando orientação, não só orientação técnica, que a gente está falando aqui, mas a parte, vamos dizer, psicológica, mental, vocês também trabalham essa parte, que eu sei que a Tâmara tem esse lado humano, holístico, que a gente quer conhecer. Vocês juntaram isso? Exatamente. Ah, Sim, então, essa foi a interessante. ideia. Porque eu creio que necessita, né, que a mulher, né, empreendedora, ela se conhecer para ela também se organizar. Sim, Sim. se conhecer, saber o que bloqueia, o que me dá força, qual o melhor caminho para seguir, como montar esse caminho. Uhum. E como é que você faz isso, Tâmara? Conta aí, que a gente já fez aqui, né, no Cooi, que foi bom a beça, adoramos saber os arquétipos. Então, naquele dia lá nós falamos sobre sabotadores, né? Quando eu faço um trabalho desse, assim, a gente tem duas formas de fazer. Pode ser um trabalho em grupo, aqui a gente fez em grupo, e tem um individual. No individual, são encontros semanais, a possibilidade do empreendedor, porque nem sempre dá, mas a ideia é que sejam encontros semanais. Então, as primeiras 3, 4 encontros são encontros de autoconhecimento mesmo. E a partir disso, a gente vai nessa caminhada que seria a meta da pessoa. Então, a última pessoa que eu atendi queria que o trabalho da empresa dela melhorasse e que, ao mesmo tempo, ela pudesse trabalhar menos tempo. Porque ela É o sonho, né, de todos. Exatamente. E ela tinha outras ideias, enfim. Ela está querendo se programar para ser mãe. Então, ela não dá para ser mãe primeiro para depois organizar tudo. Falei, opa, então vamos lá. E a gente fez todo um trabalho em cima disso, criando ferramentas, técnicas e formas dela poder trabalhar isso para que ela concluísse isso. Então, no final do ano, para o comecinho do ano agora, ela já diminuiu a carga de horário dela, já mudou as coisas e vem colocando em prática tudo que a gente estava conversando e deu uma bela alavancada. E o que é essa prática? Essa prática que eu falei é assim, a gente vai fazer esse encontro, então eu fiz um encontro com você, Maca. Tá. E aí nesse encontro, você e eu junto, nós definimos atividades para você fazer. Então, vão ser atividades que são algumas que são pontuais, você vai, faz e acabou, e tem algumas que é para você criar o hábito. Essas são as práticas. E aí você passa a sua semana fazendo aquilo para no próximo encontro, ou semana ou quinzena, para que no próximo encontro a gente entenda o que isso deu de resultado e qual é o nosso próximo passo a partir disso. Mas isso é no âmbito pessoal ou também você, nesses 4 encontros, também você permeia do profissional? 10 no total, 10? São 10. Os 4 primeiros são só de autoconhecimento. Ah, ok. Porque Mais você precisa pessoal, saber, mais você precisa interno. se conhecer para você poder seguir. Bacana. Não existe pessoal e profissional, né? Hoje em dia, principalmente. Muito antigamente, na época, sei lá, dos nossos pais, tinha aquele negócio de você sair de casa, fechou a porta, saiu de casa, é o profissional, entrou pra dentro, esquece o profissional aqui, você... Isso não existe mais, hoje está tudo muito interligado, tudo misturado. Então, acaba que a gente amplia tudo ali. Ali o foco maior era profissional, claro, mas a gente tem que trabalhar o pessoal dessa pessoa, porque o profissional só vai atuar em cima do pessoal. Do autoconhecimento. Exatamente, do autoconhecimento. Não lembro quem disse, mas não sei se foi o Daniel Goleman, mas enfim, falando, né, sobre você só evolui financeiramente aqui, no caso, se o seu autoconhecimento estiver aqui. Sim. Você nunca vai conseguir subir a régua se você não estiver subindo a sua régua pessoal antes. Então, Concordo. quando a gente faz esse trabalho ele é pessoal, profissional. Ele junto. é paralelo. Paralelo. Caminhando sempre junto. E vocês já estão com clientes? Já estão? Sim. Já estamos com cliente ativo Já estão na base. ativos. Que E legal. vai vir muitas inovações aí. Com certeza. Até o final de 2025 a gente vai estar com tudo saindo do papel. Isso aí. E vocês fazem presencial e online ou só presencial? Não, atendemos tudo, online, presencial, nível Brasil, se não estiver no Brasil pode chamar a gente também, que a gente vai resolver a situação. Mas a empresa de vocês, o projeto tem um nome? Porque o Conte com a Gente é uma empresa. E aí o projeto de vocês... É a For Partner. É a For Partner. É a For Partner. For Partner. Ok. Isso. Tá. Olha, adorei falar com vocês. Foi delicioso conversar sobre um pouquinho. Não tão delicioso falar sobre MEI e contas, porque a gente lembra, né, das nossas contas. Mas é
necessário, né? A Sim. gente, essa parte mais técnica, né, mais burocrática, assusta o empreendedor. Sim. Sim. E aí ele não quer olhar. Ele não e quer por olhar. não olhar é que dá problema. Sim, mas Geralmente é é exatamente assim. isso que a gente quer levar. É para a pessoa se assustar. Hoje existe a necessidade de se assustar mesmo, porque senão depois não dá tempo de resolver. E muitas das vezes, quando não dá tempo, é onde a pessoa mais precisa, que é o que está acontecendo. É. Entendeu? Tem pessoas querendo começar a faculdade agora, outras com viagem marcada, que seja, plano de saúde. Quando o CPF bloqueia, você não consegue Você não faz resolver. nada disso. Entendeu? Então, é E tudo para ontem. eu conheço pessoas, empreendedoras, assim, grandes profissionais, que, não agora, mas assim, isso acontece com o empreendedor. A gente fala sobre empreendedorismo aqui. E uma das dificuldades é ele entender que o pessoal, a conta pessoal não é a conta profissional. Exato. Exatamente. E essas profissionais, eu já perguntei, mas você tem planilha? Que planilha? Ela falou assim, mas a tua conta pessoal e profissional é diferente? Não, é tudo junto. Então, no final, ela nunca sabe o que ela ganhou, Sim. o que é faturamento, né? E isso vai embolando e não tem nem como fazer uma reserva. Então, a questão do microempreendedor é justamente essa. Porque quando você não consegue dizer o que ali é o seu faturamento, por estar ali tendo essa confusão patrimonial, de misturar as contas pessoais com as contas da empresa, Sim. quando você não consegue justificar o que é, ele passa a ser do CPF. Está vinculado ao CPF. Então, onde você seria isento de pagar o imposto, você vai ser tributado direto na fonte por 27,5%. Ah, que delícia. Entendeu? delícia. Então, assim, são coisas que realmente não traz claro na legislação. Não querem também, né? É muito mais fácil, né? Dificultar O que move são os impostos. os impostos. É. Entendeu? Então, Desde a época do Império, né? Que eles criaram esses impostos Exatamente. mais caros do mundo. A gente foi escolhido. Bom, né? Mas a gente tá aí para isso. Muito obrigada, né, pelas informações que são fundamentais para o empreendedor. E que espero que vocês sempre estejam aqui também com a gente, informando. Sucesso o projeto de vocês, que eu tenho Obrigada. certeza que vai ser. Né? Está sendo. Obrigada. Não sei se minha sócia aqui vai me matar, mas depois se ela me matar, ela me mata no off. Para quem assistir com você e mandar um print pra gente, a gente tá aí quantos por cento de desconto aí? Fazer assim. Quem conseguir aí mandar o printzinho pra gente lá na nossa página, depois a gente vai disponibilizar o link. Fala você para mim colocar. qual é a página. Então, o Instagram tá saindo no forno. Mas pode falar. Que Entendeu? a gente... Vai ser @bpo.forpartners. Tá? Então, assim que ele já estiver no ar, quem tirar ali o printzinho, mandar pra gente, a gente vai dar a primeira consultoria gratuita. Vocês estão vendo, consultoria gratuita. Fiquem ligados aí. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada. Obrigadão.